Olá, sejam muito bem-vindos a um podcast realizado em parceria da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santos com o IP Coffee Talks, que é o nosso canal de notícias sobre PI, entretenimento, mídia e direito digital. E hoje a gente vai tratar sobre as mais recentes alterações publicadas e anunciadas pelo NPI relacionadas ao registro de marcas. Essas alterações afetam principalmente os valores de taxas desses serviços, a alteração de serviços envolvidos no procedimento de registro de marca, a alteração da normativa do alto renome e também a nova regulamentação de distintividade adquirida de marcas. E para tratar desses temas, eu estou aqui com as minhas queridas colegas e companheiras, Flávia Lizardo, Luciana Manica. Olá, meninas. Obrigada por estarem aqui. E nós temos a grande honra de receber hoje o senhor Shmuel Catanhede, que é diretor de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Seja muito bem-vindo, doutor Shmuel. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco para ter essa conversa super relevante sobre essas alterações tão significativas, tanto para nós advogados quanto para a sociedade em geral. Muito obrigada pela presença. Olá, obrigado pela oportunidade, por estar aqui. Vai ser um prazer conversar sobre esses temas. Então vamos lá, Shmuel. Começando aqui, eu gostaria de tratar sobre a portaria 10 do INPI, que consolida a alteração da tabela de taxas, estabelecendo alteração, isenção de valores e também em relação aos serviços. Inicialmente, eu gostaria que o senhor comentasse o panorama técnico e temporal que motivou as principais mudanças dessa portaria. Temporalmente falando, há mais de 10 anos a tabela não era atualizada, com exceção de atualizações quando aderimos ao Protocolo de Madrid, então na criação de serviços especificamente para essa finalidade, e alguma alteração posterior de natureza semelhante. Portanto, atualizações pontuais em relação a serviços específicos novos que foram criados. Portanto, havia assim um déficit, uma lacuna de atualização, não só de valores, essa era uma questão, os valores, portanto, estavam desatualizados há mais de uma década, portanto, nem correspondiam à inflação na época, mas também, em paralelo a isso, num trabalho mais recente que teve início há alguns anos atrás, o NPI iniciou uma atividade de desenvolver uma política de precificação. Portanto, que os preços dos serviços do NPI fossem estabelecidos a partir de uma análise dos custos e uma série de outras ações, como benchmark internacional e como o patamar dos preços incentiva ou desincentiva e traz repercussões para os usuários. Então, foi uma culminação, né, de uma atualização de valores, mas também uma análise dos custos, benchmark internacional e a identificação de como certos valores podem ser incentivar né, o uso dos serviços. Então, foi uma iniciativa que culminou com uma atualização da tabela, uma análise dos custos, uma comparação internacional, um benchmark internacional, também uma análise, e aí uma análise qualitativa, né, de como os serviços serão utilizados e qual é o impacto dos preços no caso de incentivos e desincentivos, mas também aliado a uma análise de otimização de processos. Então, em alguns casos, a estrutura da cobrança foi alterada. Então, foi um olhar mais amplo que, pela primeira vez, foi feito de modo tão estruturado no NPI. Muito bom, Shmuel, a gente ter essa visão, né, mais ampla dessa motivação de tudo o que acontece aí nos bastidores e que justifica toda essa alteração. Nesse sentido, essa pesquisa, né, e todo esse benchmarking que foi feito com outros países, com os outros escritórios, né, para que o Brasil pudesse estar em linha com essas melhores práticas, mais novas práticas, mais tecnológicas, mais eficientes. Não só o valor das taxas, mas o procedimento em si, a gente vai sofrer bastante impacto, né?
Nesse sentido, o NPI ponderou a questão da cultura local de marca, como, por exemplo, empresas que a mais da metade dos empresários não chega aos 2 anos, né, não sobrevive a 2 anos de exercício, aproximadamente 60% fecham antes de 5, e quase 80% não atingem 10 anos, de acordo com dados aqui relacionados ao Sebrae e outros institutos empresariais, né? A gente tem Uhum. nos Estados Unidos, por exemplo, um mecanismo que exige a comprovação do uso, né? Então, isso faz com que legitime-se, né, que uma marca esteja vigente, seja válida e estaria em uso, né? Foi feita essa análise relacionada à consequência da indisponibilidade de sinais que, até pelo período de análise, possam estar em não uso quando da concessão? Sim, bom, primeiramente, fizemos sim, consideramos diversos aspectos. E eu vou começar por uma experiência em 2001, quando eu ingressei no NPI, meu primeiro ano no NPI, em que era um e-mail de um usuário que perguntava que tinha visto o andamento do seu pedido no site da NPI, que o pedido havia sido arquivado. E a pergunta era: meu pedido foi arquivado, isso quer dizer que a marca é minha? Era uma pessoa que tinha perdido o prazo para pagamento da concessão. Naquela época, os atrasos, a demora na concessão de registro de marca era muito maior do que é hoje. Naquela ocasião, lembro até de me sentir desconcertado em como responder a essa pessoa que ela precisaria reiniciar o processo, que a marca não havia sido concedida, algo que ela havia esperado há muito tempo, e que precisaria iniciar um novo pedido, entrar novamente na fila, né, e esperar muito mais tempo. Então, por muitos anos, nós no NPI, quando enfrentávamos o backlog de marcas, nós lidávamos com essa angústia dos depositantes. Mas o tempo passou e a gente chegou a prazos menores, de 6 meses para decisão. Isso, na nossa avaliação, inclusive, incentivou a utilização, a obtenção, o aumento dos pedidos de registro que a gente observou nos anos seguintes. Então, de 2019 em diante, houve um aumento extraordinário da demanda. E mais recentemente, quando cogitávamos essa alteração na tabela, eu também estava conversando sobre essa possibilidade com uma pessoa que atua na área de propriedade intelectual, e ela me respondeu, diante dessa possibilidade de mudança, ela falou que um parente tinha perdido esse prazo e tinha perdido o seu registro. Então, assim, eu conto esses dois episódios, um há pouco tempo, este ano, e um há 24 anos atrás, em que a gente, e observação do NPI ao longo de todos esses anos de que esse prazo era perdido e num cenário e por inadvertência, né, por acidente, né, por falta de um monitoramento adequado, com um prejuízo, né, um ativo que se pretendia ter, o que havia uma perspectiva de ser obtido, não era obtido, e a necessidade de reiniciar o processo com os riscos, porque reiniciar o processo significa eventualmente a perda da prioridade, que o pedido posterior passe à frente. Então, esse foi um dos principais motivadores, mais do que o benchmark internacional. Essa nossa experiência na interação com os usuários e essa dor por qual alguns passam foi o maior motivador. Outro motivador foi uma análise de que a gente avançou muito em digitalização dos serviços, em automação, em facilitação de acesso. E no passado, inclusive, essa retribuição era paga e era apresentado o comprovante, uma segunda via do boleto, né, da guia na época, por meio de uma petição que era protocolada, papel era manipulado, a gente imprimia o certificado, mandava por malote para as diversas regionais do NPI no Brasil. E ao longo dos anos isso foi automatizado, então o certificado é digital, não é mais necessário apresentar um formulário, isso foi sendo reduzido e facilitado. E a gente então a gente observa isso, e quando fizemos o levantamento dos custos, então, portanto, a partir da nova política de precificação, nós fizemos um levantamento do custo do processamento da concessão entre o deferimento e a efetiva concessão, identificamos que custa 33 centavos.
Então, isso ressaltou ainda mais a perspectiva de que essa etapa, com tanto risco para o usuário, né, para as empresas, ela se constituía mais num entrave do que num benefício. Muito maior um entrave do que uma facilidade ou alguma utilidade ou algum valor era gerado ali. Então, esses, eu diria, são os maiores motivadores, assim, um avanço muito grande na informatização, enquanto permanecia um prazo e mesmo um valor que não correspondia ao custo. Na verdade, assim, também tem uma análise de que o custo proporcionalmente do pedido aumenta enquanto o da concessão é isentado, porque, de fato, o nosso custo ele existe todo no processamento do pedido até a decisão, não importa se é um deferimento ou indeferimento, o custo é igual para o NPI. Então, por isso deslocamos, né, reduzimos, melhor dizendo, os 33 centavos a zero. Não justifica cobrar 33 centavos para a concessão, dados os riscos. Então, combinamos um incentivo, uma simplificação, uma desburocratização para os usuários e uma compreensão de que é mesmo no início do pedido que o valor deve ser pago para financiar, vamos dizer assim, para pagar, né, o custo operacional do processamento do pedido, sua publicação, o exame nas diversas etapas e até a decisão. Então, claro que, além disso, nós olhamos para a experiência internacional, portanto, acho que reforça essa escolha de outros INPIs no mundo também adotarem essa estrutura de cobrança. Olhamos para o Protocolo de Madrid, onde os países que ingressam ali também há uma cultura e uma estrutura de cobrança dessa natureza. E quando pensamos nas empresas, a nossa constatação é que, além de perder o registro em si, e ter que reiniciar o processo, mesmo no caso de empresas que viessem a fechar, e isso acontece, elas perdem um ativo. Então, mesmo que a empresa venha a fechar um ano depois da concessão, ou não chegue a iniciar o uso da marca nos primeiros 5 anos da concessão, como a lei prevê, ela pode comercializar esse ativo. Então, ela faz um investimento na marca, essa foi a nossa avaliação. Os empresários investem nas suas marcas, mesmo antes de registrá-las e fazer o pedido, muitas vezes, fazem o pedido com uma grande expectativa, obtêm a concessão, e na hipótese dessa empresa vir a fechar, terão esse ativo para que possa ser comercializado, portanto, sem perda dos investimentos feitos. Essa é a lógica. Alguns dos pontos, né, eu tentei trazer os principais que nos levaram a reestruturar esse modelo de cobrança, né, para desburocratizar, evitar esses riscos que a gente vê há tanto tempo afligindo as empresas, garantindo que elas obtenham o ativo no qual elas investiram tanto e, na hipótese dessa empresa vir a fechar, ela poder ter esse ativo e poder comercializá-lo, vender o ativo da sua empresa. E você mencionou que, quanto a uma prática, por exemplo, nos Estados Unidos de comprovação de uso, a gente já percebe, a partir dessa análise toda, também há uma análise mais ampla que fazemos, não sobre tabela, mas pensando em melhorias legislativas, de que há um espaço, há uma possibilidade de melhoria do prazo que a lei estabelece para iniciar o uso e para comprovação, ou eventual caducidade, melhor dizendo, né? Então, eventualmente, uma redução do prazo de 5 anos para 3, por exemplo, que é compatível com os tratados internacionais, do qual o Brasil faz parte, é uma hipótese com a qual a gente trabalha. Então, paralelamente, a gente tem um projeto que está trabalhando e analisando as possibilidades de melhoria legislativa. Então, tem uma linha de atuação do NPI nesse sentido, onde a gente está considerando essa possibilidade. Redução de 5 para 3. Portanto, nos casos em que há uma marca registrada que não tem se utilizado, que se possa requerer a caducidade. Quanto a uma prática de comprovação compulsória, obrigatória, periódica, isso o que nos preocupa em relação a essa possibilidade é o custo operacional que se traz para o NPI. Porque enquanto a gente trabalha nessas melhorias que simplificam, desburocratizam, a gente ainda enfrenta uma demanda crescente. Então, a gente vê com cautela a adoção de procedimentos que tragam custos operacionais adicionais e que façam o processamento dos pedidos demorarem.
A gente está aqui se concentrando em redução de prazos, em simplificação de burocratização. E redução de prazo é um último componente dessa isenção do pagamento da concessão, né? Porque isso reduz também o tempo, além de trazer certeza, reduz o tempo entre o deferimento e a concessão de fato, a concessão do registro. Então, esse também é um dos objetivos, um dos benefícios que a gente identificou com essa medida. Espero que Perfeito. essas Bom, respostas tenham trazido algum esclarecimento. complementando, a gente entende muito o intuito do NPI, que todo esse panorama, né, vamos dizer assim, estratégico, o planejamento de 2023 a 2026, que são inúmeras melhorias em diversos setores. Surge um pouco um questionamento, até por essa, vamos dizer assim, essa sua justificativa daquele usuário que deixa de pagar, né, o deferimento e por isso perde a sua marca, se questiona o impacto eventualmente que traz, ele pergunta, com relação que aparentemente parece que o INPI, eu não sei o quanto que esses usuários representam para o INPI, para uma tomada de decisão como essa. Então, até questiono essa porcentagem daqueles que, muito provavelmente sem procurador, ou muito provavelmente desinteressados, mesmo com o procurador, né? Então, o impacto dessa tomada de decisão para essa mudança, em que pese ter, eventualmente, panoramas internacionais que motivaram, e o questionamento também, eventualmente, se a propriedade intelectual, como um direito constitucional que é, voltado para o desenvolvimento socioeconômico do país, considerando esse perfil de usuário, que é um pequeno empreendedor, microempreendedor ou uma pessoa física, se ele teria esse olhar para pagar uma taxa de pronto mais alta e conseguir visualizar esse benefício que, em verdade, o NPI quer trazer a ele. Então, a gente entende a intenção do NPI, só que será que esse usuário, que é desconhecedor da matéria, porque o que acontece na propriedade intelectual, a nossa labuta diária para convencer, inclusive, por vezes, grandes empresários da relevância da propriedade intelectual, do ativo intangível que ele tem e o que agrega na empresa dele. Então, imagina nós, entendedores da matéria, que somos, vamos dizer assim, um porta-voz do NPI, porque a gente quer dizer assim, que é necessário proteger, né, trazendo todos os benefícios e todo o respeito que a autarquia federal traz validando um direito de alguém, né? Então, como que você vê, como é que foi feito esse estudo desse usuário, em tese, desconhecedor dessa importância, né, para uma tomada de decisão do NPI, e, enfim, essas questões que eu ponderei, vamos dizer assim, em que pese saber que a intenção do NPI é a melhor possível. Em relação a isso, nosso pressuposto de todos que vêm ao NPI têm a intenção e o objetivo de obter a concessão do registro, e a gente tem observado ao longo de muitos anos um crescimento da demanda e um crescimento da participação de micro e pequenas empresas. Então, a gente tem interação com parceiros, por exemplo, o Sebrae, né, com quem dialogamos, e a nossa perspectiva, ponderamos, portanto, é de que essa situação, essa estrutura de cobrança, trazia mais prejuízos para essa parcela que tem a intenção, sim, de obter, por isso veio a NPI, de registrar a sua marca, ter a propriedade da sua marca, e por outro lado, aqueles que não, eventualmente não têm mais interesse, ou porque o negócio está em vias de ser fechado, aqui alguns dados, como vocês mencionaram, 60% fecham antes de completar 5 anos, mas em 5 anos têm o ativo, poderão utilizá-lo e poderão comercializá-lo. Aqui eu acho que tem um papel do NPI que é, sim, de criar os meios para que as pessoas e as empresas possam registrar suas marcas e depois possam fazer uso desse ativo. Essa é uma dimensão da atuação do NPI, que é o uso estratégico da API. A titularidade de um ativo permite ao seu titular usá-lo, ou licenciá-lo, ou comercializar. Então, isso é algo que a gente também quer incentivar, porque faz parte do sistema da propriedade intelectual, também a sua comercialização, também o seu licenciamento, é um ativo. Nesse sentido, entendemos que poderá, inclusive, aumentar a demanda se
o público, se os empresários tiverem essa percepção de que estão adquirindo um ativo que pode ser a parte mais valiosa do seu negócio, mais valiosa do que os imóveis, do que o maquinário, e, portanto, poderá comercializar caso a empresa venha a fechar. Então, a gente tem uma perspectiva diferente, que é um sentido de ampliação e de uma atuação em outras dimensões da propriedade industrial. Então, não só na obtenção do título, na concessão, mas também no licenciamento, na comercialização. Então, parte da atuação da NPI tem se voltado para isso. A gente, por isso, trabalha em estudos sobre valoração, em como a propriedade industrial pode ser utilizada como colateral para a obtenção de financiamentos. E assim a gente tem desenvolvido estudos e procurado parcerias para ampliar, portanto, aos titulares a possibilidade de monetização dos seus ativos. Então, é uma visão nova, de fato, em que a gente privilegia aqueles que querem obter o registro e que não podem sofrer esse prejuízo. E uma medida complementar pode ser aquela que eu mencionei de redução do prazo para caducidade ou de início de uso. Isso exige uma medida legislativa, mas isso está muito no nosso radar. E para trazer alguns números, ano passado foram mais de 40 mil pedidos de registro de marca arquivados por falta de pagamento da concessão, e de janeiro a maio deste ano foram 24 mil. Né? Então, é um número expressivo, mas ainda assim não tanto que esses registros, uma vez concedidos, signifiquem uma grande alteração no total de registros em vigor. A gente teve, em outros anos, crescimento mesmo da demanda muito superior a esses números. Então, é algo que a gente vai continuar observando e para identificar como uma medida legislativa ou alguma outra possa vir a melhorar o sistema como um todo. Essas alterações, de que modo você acha que pode alterar para os agentes da propriedade industrial? Do ponto de vista, eu diria que os próprios clientes, né, as empresas que procuram os agentes, o sistema fica mais seguro, né, mais garantida a obtenção da concessão. Muda a perspectiva da obtenção dos ativos, né? Então, reduz-se a incerteza, inclusive do ponto de vista quando se monitora o pedido de terceiros. Então, sabe-se agora que certamente um pedido, se deferido, vai ser concedido. Não há dúvida da ação, inação, omissão, porque a omissão não é sinal de desinteresse. Acho que essa é uma questão importante. Se alguém perde esse prazo, não quer dizer que não haja interesse. E, portanto, não é exatamente uma disponibilidade do sinal. Quando há um desinteresse, alguém renuncia a um registro, desiste de um pedido, isso pode ser feito gratuitamente. O titular, um requerente, pode desistir do pedido. E aí é uma manifestação de falta de interesse, né? Portanto, abrindo mão de um ativo. E há quem faça isso, né? A gente recebe desistências totais, renúncias totais, desistências parciais, renúncias parciais. Então, a perda do prazo não é uma desistência, não é uma renúncia. Ela pode ser simplesmente a perda do prazo. Portanto, essa perda do prazo pode significar um conflito, né? O risco de uma disputa em torno daquele sinal. Então, a gente também, por esse lado, vê que o sistema traz mais previsibilidade, menos incerteza quanto a falta de pagamento ter sido um ato de esquecimento ou de fato, renúncia e desistência. Então, quando for o caso de uma desistência, haverá uma desistência homologada pelo NPI ou uma renúncia homologada pelo NPI. Então, muda um pouco a configuração do sistema e, eventualmente, as empresas precisarão ajustar suas estratégias, mas simplificando, há menos um ponto de monitoramento e incerteza quanto aos efeitos, né? O que acontecerá. Se for deferido, será concedido o registro. E só no caso de uma renúncia ou de uma desistência que, de fato, a gente pode afirmar que há, de fato, o desinteresse daquela empresa naquela marca. E algo que a gente vai precisar observar, eu complemento isso, como em toda mudança, a gente vai precisar observar como o mercado se comporta, como as empresas se comportam, quais são os efeitos. A gente no NPI também não
temos uma agenda regulatória em que toda mudança normativa, mudança regulatória é acompanhada de uma avaliação de resultados. Então, vamos acompanhar a parte da política de precificação e de gestão dos macroprocessos do NPI, também é de uma avaliação permanente do sistema a cada ano, a cada ciclo da estratégia, para que identifiquemos os acertos, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser refinado. Então, nós vamos implementar e vamos observar a efetividade, a eficácia e que ajustes precisarão ser feitos, mas essas são algumas das nossas perspectivas. Mais clareza e que a falta de um pagamento não pode ser interpretado como um ato de desistência. E muitas vezes não é, como é a nossa experiência no contato com os usuários. E, portanto, o esquecimento, na verdade, pode sinalizar mais risco de disputa. Perdi o prazo, no entanto, eu já uso a marca. Isso pode se transformar num conflito no plano administrativo ou mesmo judicial. Perfeito. Nesse contexto, eu queria complementar esse tema com uma pergunta, Shmuel, se vocês estão considerando também maior agilidade nas análises, se você acha que isso vai refletir também num menor prazo de análise, ou isso não está previsto neste contexto? Não tem relação, porque essa é uma economia de tempo e uma agilidade de processamento após a análise. Tá. Então, ela vai encurtar o tempo entre o depósito e a obtenção do registro, mas o tempo entre o depósito, a apresentação do pedido e a decisão, é afetada por outros fatores e não esse. Então, eu vou passar a próxima pergunta, que ainda é sobre esse tema, que é a principal alteração que a gente entende, que é a isenção do pagamento de taxas, né, referente ao primeiro decênio. A portaria define, então, que há um período de transição, né, entre a RPI 2842 e 2854, quando será opcional, né, o pagamento da taxa de deferimento. Então, para aqueles que quiserem obter logo o certificado, não é mesmo? Exato, porque há um prazo de pagamento da concessão que, para alguns pedidos, antes da entrada em vigor da tabela, ou seja, um pedido que foi deferido, seu deferimento foi publicado nesses prazos que você mencionou, a gente apresentou isso de fato no encontro com os usuários, ou seja, os pedidos que foram deferidos e o prazo para pagamento coincide com a isenção em algum período, mas uma parte também coincide com o pagamento, poderão optar, se quiserem obter logo o registro, ou seja, que a concessão aconteça e o certificado seja expedido, que façam um pagamento, porque hoje o pagamento é o que é devido. Então, e se não quiserem, poderão esperar. É uma escolha de aguardar mais tempo pela concessão ou obter uma concessão imediatamente. Com a prática do NPI hoje, deferido o pedido, se inicia um prazo de 60 dias, que se estende por mais 30, totalizando 90. O NPI aguardará o pagamento. Se o pagamento for no primeiro dia, logo iniciamos o processo da concessão e expedição do certificado. Se o pagamento for feito no último dia, terão passado 90 dias e só então o NPI iniciará o pagamento, a concessão. Então não há registro concedido enquanto não houver pagamento. Então, a partir da isenção, não esperaremos mais, porque não há um pagamento sendo aguardado. Então, logo após o deferimento, já se iniciará um processo de concessão e de expedição do certificado. Então, nessa etapa transitória, em que uma empresa poderá ser beneficiada pela isenção, ela terá que esperar e terá que fazer essa escolha. Espero para esse período onde a isenção entra em vigor e a concessão será feita sem necessidade de pagamento, ou quero ter a concessão logo, para ter logo a propriedade da marca, então faço o pagamento imediatamente. Esse é o cenário que se apresenta para esses pedidos que estão no meio do caminho, vamos dizer. Podem pagar logo para que o registro seja concedido logo, podem aguardar, se puderem, se quiserem, se for do interesse, esse momento da isenção, que então será concedido lá. E para todos os pedidos depois da entrada em vigor, não precisam fazer essa escolha, a isenção se aplicará a todos.
Espero ter sido claro, porque às vezes não é simples. Então, a gente já conseguiu entender aqui que a vantagem de pagar essa taxa de concessão durante o período de transição é justamente a celeridade na emissão do certificado, né? Que aí Isso. vocês emitirão num prazo de 30 dias, não é isso? Exato. O pagamento da concessão mais cedo, ou seja, sem esperar essa isenção, já inicia o processo da concessão. Se não pagarem, somente mais tarde, quando a tabela entrar em vigor e a isenção entrar em vigor, é que isso acontecerá. Então, depende da estratégia da empresa. Se pode esperar, pode se beneficiar da isenção. Se quer logo a propriedade, deve pagar para obter logo a concessão e ter o registro na mão e poder, enfim, zelar pela marca. Se há algum conflito, é um caso de judicialização, então poder comprovar que, de fato, é o proprietário. Porque a gente sabe também que algumas empresas vivenciam isso. Foi deferido, mas ainda não foi concedido, não tem ainda propriedade. Há uma expectativa de direito, exatamente, não de o direito de fato. Sim. Exatamente. Participação, Flávia, nessa questão, se me permites, até porque o viés do NPI, com aquele olhar do usuário, vamos dizer assim, desassistido de algum agente da propriedade industrial, vejam, é todo esse esforço do NPI com o diálogo com as partes interessadas, que principalmente se dá por meio de nós, atuantes na área de propriedade industrial como um todo, e gera dúvidas e a necessidade do NPI repensar também algumas coisas, porque os reflexos da caducidade, o não uso, o impacto econômico e tal, né? Imagina se nós, agentes da propriedade intelectual, estamos tendo esse prazer de ter algumas dúvidas esclarecidas com vocês, o usuário que não possui um agente, né, entendedor da matéria, ele eventualmente nesse período de transição vai pagar e nem vai saber que ele tinha a possibilidade de não fazer o pagamento, né? Então, a importância de ter alguém como procurador e atualizado, né? Antenado a todas essas novidades que o NPI vem trazendo. É só uma observação que eu acredito que, por mais que o NPI tenha aquele olhar para, eventualmente, o desassistido, é muito importante ainda a nossa profissão de zelar e de trazer, vamos dizer assim, os melhores resultados com o menor custo por vez. Sem dúvida, a maioria dos pedidos são depositados e são acompanhados por procuradores. Eu acho que isso reflete uma percepção do mercado, das empresas, de que isso é necessário. Por mais que tentemos simplificar, não é um tema simples, não é um tema trivial, e nem é do interesse. Assim, quem tem uma empresa não quer se tornar um especialista em marcas para obter a proteção da sua marca. Quer ter a proteção da sua marca. Então, muitos que podem, entendem que é necessário, efetivamente contratam e se beneficiam de ter um assessoramento especializado, tanto na escolha do sinal, quanto na apresentação do pedido, no acompanhamento, enfim. Então, eu acho que o alto número de utilização de procuradores já é um reflexo do valor que as próprias empresas identificam nesse serviço desses profissionais de vocês. Ao mesmo tempo, assim, o NPI, por isso a gente reconhece, acho que isso é fundamental, eu queria ressaltar. Agora, o NPI também tem um dever, não é, de compreender e acolher as necessidades daqueles que, por opção ou por falta de conhecimento, uma falta de uma avaliação adequada do quão complicado às vezes ou do custo de obtenção, vêm sozinhos. Então, precisamos também considerar e consideramos a necessidade dessa parcela desse público. Então, e essa é uma atividade que a NPI tem feito, né? A gente sabe que temos usuários de diferentes perfis, de diferentes portes, com diferentes capacidades, de diferentes regiões do país, usuários estrangeiros. Então, uma parte da nossa atuação nesses últimos anos, como parte dessa estratégia atual, é de fazer um mapeamento dos diferentes perfis de usuários para entender diferentes necessidades e expectativas. E, na medida do possível, ir ao encontro delas. Não é possível ir ao encontro de todas, mas a gente procura identificar esses diferentes perfis e como é que os serviços do NPI podem se ajustar para que, idealmente, esse é um ideal,
todos sejam bem-sucedidos. O mundo ideal é que os usuários sejam bem informados antes de vir ao NPI, que escolham bem a sua marca para ter o maior sucesso de obtenção do registro, que tenham nenhuma exigência, esse é o ideal. Idealmente, uma marca bem escolhida, bem selecionada, será deferida. Sabemos que essa não é a realidade, porque existe uma necessidade, é complexa de saber classificar, em que classe fazer, como fazer uma busca, avaliar as práticas de exame do NPI, aí entram os profissionais especializados, mas a gente mira nessa direção e procura trazer aperfeiçoamentos que atendam diferentes perfis de usuários para que tenham maior sucesso na obtenção dos seus registros e compreendam o quão valioso é esse ativo e como ele pode ser utilizado. Então essa é uma visão, uma utopia, e a gente trabalha, portanto, para esses diferentes perfis. Um pouco a nossa atuação, como vocês veem, é para atender também diferentes perfis. E para concluir, voltando para o começo, mas sabemos, a maioria vem ao NPI como procuradores. E acho que é um reconhecimento do valor desse trabalho que vocês prestam. Não, e esse é o objetivo do podcast aqui também, né? Informar a todos e esclarecer, né, as dúvidas. Então, somente continuando, quem pagar a taxa de concessão quando ocorrer após o dia 20/9, ou seja, já na concessão, valendo a concessão automática. Em quanto tempo será emitido o certificado, Shmuel? A gente, como é novidade, a gente tem uma estimativa, né? E são 2 etapas. A primeira etapa é, após o deferimento, se iniciará um processo da concessão. Então, são 2 despachos. Haverá um despacho de deferimento e numa RPI seguinte. E aqui a nossa estimativa é de 2 a 3 semanas. Um despacho de concessão do registro. E num período similar, a expedição do certificado. Então, de 2 a 3 semanas após esse prazo, a expedição do certificado. Esses processos se iniciam automaticamente, independentemente de pagamento, porque no passado acontecia que esperávamos o pagamento. Então, se fosse no último dia, isso tudo só se iniciaria 90 dias depois. Então, há um encurtamento de início desse processo. Então, essas são as estimativas. O que a gente vai é observar a operacionalização, porque é uma mudança de processamento interno da nossa parte. A gente precisou adaptar os sistemas e a gente está monitorando muito de perto tanto a inauguração desse novo tipo de processamento quanto a efetiva operação dele. E a gente depois vai dar retorno. Porque qual é o nosso objetivo aqui no NPI? É dar o máximo de previsibilidade. Então, trabalhamos, queremos oferecer prazos claros, quanto tempo? Então, a gente dá essa estimativa aqui agora, de 2 a 3 semanas entre cada etapa, entre o deferimento e a concessão, entre a concessão e a expedição do certificado. Vamos observar e monitorar como a operação de fato acontece quando entrarmos em produção e, eventualmente, atualizaremos esses prazos e queremos deixar isso claro para que, enfim, haja essa previsibilidade. Então, continuaremos com 2 publicações automáticas, né? Sem necessidade de pagamento da taxa de concessão. E vocês comunicarão também a emissão automática do certificado ou imediatamente na concessão vocês já enviarão o certificado? É uma etapa seguinte. Então, o deferimento é feito como resultado do exame, não é necessário fazer um pagamento, de 2 a 3 semanas depois será publicada a concessão. Publicada a concessão, existe mais um prazo para a emissão do certificado e entrega do certificado por meio do portal do NPI, como já é feito hoje. Vou fazer uma pergunta que muitos colegas surgiram, às vezes, em grupos, né? A ausência de pagamento não necessariamente falava em ausência de necessidade de emissão de GRU, mesmo sem valor. Há uma diferença? Vai haver a necessidade de uma emissão de uma GRU ou não? Não vai haver a necessidade de emissão de GRU. Há necessidade de emissão de GRU quando existe a necessidade de um protocolo. Então, por exemplo, isso é o modo como os sistemas estão configurados hoje, por causa do seu histórico de desenvolvimento. Então, uma desistência, para ser protocolada, mesmo que seja isenta, ela precisa da emissão da GRU. Então, é um caso de isenção que exige a emissão de uma GRU, porque é necessário fazer um protocolo, e todo protocolo precisa ser acompanhado de uma GRU, mesmo essa sendo isenta.
E no caso da desistência, precisa ser apresentada uma procuração, poderes, se for por meio de procurador, com poderes expressos para alienar, para desistir, para renunciar do registro. E nesse caso, então, não é necessário emitir uma GRU, porque não há muito tempo a necessidade de protocolo. Então, é um caso de isenção sem necessidade de GRU. Perfeito, esclareceu muitas dúvidas que em alguns grandes grupos circulou. Sim. Também tem uma dúvida com relação às taxas, né, nesse período de transição. Então, entendemos que a partir do dia 7 de agosto valerá as taxas com valores menores, não é isso? Que estão na nova tabela da portaria. E a partir do dia 20 de setembro, valerá as taxas com valores maiores. É isso mesmo, Samuel? Esclarece para a gente. Porque na tabela de retribuição nova existem 2 valores para cada código. Sim. De pedido de registro, né? Você menciona, né? Do protocolo. Isso. E a isenção, né? Porque é a partir do momento que a isenção entra em vigor, aqui a gente tem realmente um período transitório, assim, às vezes não é claro. No encontro com os usuários, a gente tentou apresentar isso de uma forma gráfica, com uma linha do tempo, porque os períodos se sobrepõem, né? Então, temos por um tempo, o valor do depósito permanece o mesmo. Quando se consegue isso, está sendo implementado em etapas, porque há custos de alteração dos sistemas de TI substanciais. Então, algumas alterações de TI dos nossos sistemas serão implementadas no primeiro dia da tabela, outras mudanças serão implementadas em setembro, e um outro conjunto de mudanças em dezembro. Então, alguns dos serviços novos e dos valores novos estão condicionados a essas alterações. Então, por isso, no primeiro dia em agosto, depois em setembro e depois em dezembro. Então, sim, os pedidos conviverão, a depender do momento em que são depositados, com valores diferentes. Então, o depósito será um valor até uma determinada data, como está na tabela. A partir daquela data em diante, o valor do depósito muda. Então, a gente vai ter uma situação, sim, isso é um benefício também que foi pensado em relação à tabela. A isenção da concessão se aplica a todo pedido já depositado no NPI no momento que ele venha a ser concedido, inclusive aqueles que estão sendo depositados hoje, né? Ou durante essa transição do valor do preço do depósito. Então, não, por exemplo, por isso realmente não há uma vinculação entre o preço do depósito, do pedido e a isenção da concessão. Ela cabe mesmo nos casos em que o pedido tenha sido pago um valor menor do que o valor reajustado da nova tabela. Não sei se ficou claro, espero que sim. Não é um quadro simples de ser visualizado. Qualquer dúvida eu tento explicar melhor. Só esclarecendo aqui que essa taxa que a gente mencionou é com relação ao depósito, no momento do pedido de registro, né, que haverá aí uma diferença de preço, a menor, maior, de acordo com a data. Né, isso de Exatamente. depósito, a partir do dia 7 de dezembro será a nova tabela, mas os valores menores, e a partir do dia 20 de setembro será o valor maior, já na tabela nova também. Exatamente. Eu passo a palavra para a Débora agora para continuar esse assunto. Eu vou pular, Lu, se você me permitir, para a pergunta que é do item G, que está falando ainda sobre preço de depósito, e você segue no assunto trâmite prioritário. Pode ser? Não sei se a Lu ouviu. Ok. Porque Não, tem pode muita ser. relação. Hum. Porque tem muita relação aqui com a questão do aumento da taxa de depósito, né? A gente teve um aumento anunciado de 48% na taxa para os pedidos com especificação livre e 20% de redução relacionada aos pedidos com especificação pré-aprovada. A gente gostaria de entender se essa diferenciação sinaliza uma política pública de incentivo de adesão ao vocabulário pré-aprovado, né? E o que vocês entendem que pode ser enxergado como um impacto sobre a autonomia do usuário na descrição dos seus serviços e produtos, ou quando não há essa especificação exata, como vocês se basearam para esse aumento e para ver essa grande diferença, né, que vai haver entre esses dois tipos de protocolo? Perfeito, boa pergunta, porque aqui tem uma razão histórica.
No passado, todo pedido, quando era em papel, né? Todo pedido era uma especificação livre, né? Porque no papel podia se escrever qualquer coisa, qualquer lista de produtos e serviços, o que, inclusive, levava a muitos erros, né? Então, é uma redação, uma mistura de produtos com serviços, produtos na classe errada. Então, quando inauguramos o depósito eletrônico, ele inicia com uma lista pré-aprovada apenas. Isso, inclusive, limitou a adesão. Então, em determinado momento, com a medida intermediária, se admitia uma especificação livre como um anexo. Então, depois avançamos para criar o pedido com especificação livre. Então, e agora eu vou repetir assim uma questão histórica. Nós tínhamos o pedido eletrônico, ele conviveu com o pedido em papel. Então, o pedido em papel ele tinha um preço, e o pedido eletrônico com especificação aprovada ele foi estabelecido com um preço menor. E a nossa falta de flexibilidade no estabelecimento de preços por uma política de precificação manteve essa distância entre esses dois pedidos por algum tempo. Quando criou-se a especificação livre, ela foi posicionada num patamar intermediário, mas a diferença entre cada um desses três pedidos não era representativa do trabalho. Então, era uma diferença pequena. Então, a diferença do preço de um pedido de especificação livre em relação a um de especificação pré-aprovada era tão baixo que muitos usuários escolhiam a especificação livre mesmo sem necessitarem dela. E nós víamos pedidos com especificação livre que, na verdade, tinham sido preenchidos a partir da lista pré-aprovada. Porque também é possível fazê-lo, né? Na especificação livre, o usuário pode se beneficiar da pré-aprovada e acrescentar itens de livre preenchimento. E víamos pedidos que tinham sido feitos só com a especificação pré-aprovada. Então, o que a gente identificou era que a diferença de preço não trazia uma clareza para o usuário de qual era o pedido mais adequado, e também a diferença de preço não representava a diferença de trabalho. Era tão pequeno e a especificação de livre preenchimento dá ao NPI muito mais trabalho de processamento, de análise. Então, nessa tabela, tá, a gente conviveu primeiro com 3 pedidos, papel, especificação livre e pré-aprovada, com diferenças de preço muito pequenas entre si. As pessoas escolhiam a eletrônica porque era mais conveniente. Depois que tínhamos só um sistema eletrônico em funcionamento, a diferença ainda era muito pequena da livre para pré-aprovada, então o papel foi extinto, mas essa diferença era muito pequena. Os usuários ainda escolhiam a livre, mesmo sem necessitarem. Então, esse aumento diferenciado aumenta a distância do preço entre essas duas modalidades. Então, o pedido de especificação livre, o custo total, o de pré-aprovado, o custo total caiu, enquanto da especificação livre aumentou, para representar o trabalho que temos adicional no NPI de tratamento, análise, eventual correção da especificação, e para incentivar, sim, a especificação pré-aprovada, que a gente entende que é subutilizada, poderia ser mais utilizada. Ali também, na especificação pré-aprovada, a gente vai refinar a lista dos itens pré-aprovados, porque havia alguns que ainda assim suscitavam a possibilidade de exigência. A gente vai atualizar isso e vai promover melhorias nessa lista. Está previsto para o dia 29 de julho agora, uma retirada de alguns itens que são amplos e que levavam à confusão, como o serviço de representação de classe, frequentemente selecionado por pessoa física e resultava numa exclusão de ofício ou numa exigência, e que a nossa avaliação é um erro, né? uma má avaliação que certamente não é um serviço que muitos deveriam selecionar, mas terão a opção de fazê-lo na especificação livre. Então, é para ajustar o preço ao trabalho que o NPI tem no processamento e para incentivar, sim, a especificação pré-aprovada, que entendemos que é subutilizada e que atende a maioria dos usuários. Perfeito. No que tange ao trâmite prioritário, que também é uma outra novidade instituída, né? Temos também benefícios considerando as características do solicitante e temos também benefícios de agilidade considerando um viés de política pública e estratégicos, né? Esses
que necessitam de uma prova um pouco, por vezes, subjetiva, né? Ou não, como, por exemplo, o enquadramento, você até consegue comprovando o enquadramento conforme a nova exigência. Mas no que tange, por exemplo, a uma ação judicial ou algo do gênero, como que serão feitas as provas para a devida possibilidade de solicitação desse trâmite prioritário? Estamos numa fase final da normatização, que será publicada em breve, antes da entrada em vigor desse serviço. Então, vai ficar mais claro, mas sim, precisará de uma comprovação, né, documental de que aquele é o caso em que se quadra aquele pedido de registro, para as diferentes filas. A gente tem um número de filas novas. Esse serviço realmente não existia para marcas, a gente só executava a priorização para idosos, para pessoas portadoras de deficiência e doenças previstas em lei, melhor dizendo, e nos casos das empresas Inova Simples, que tem previsão legal já de um processamento prioritário. Então a gente está inaugurando um serviço de priorização no exame de marcas, também no caso de recursos e priorização no processamento de petições, mirando com alguns objetivos diferentes em vista, né? A resolução de conflitos. Então, quando uma ação judicial ela pode ser melhor elucidada, solucionada, aquele conflito solucionado por meio de com a conclusão de um processo administrativo, esse é um caso de priorização. Então, no caso de disputas judiciais, é um caso, e vamos atualizar o manual e também publicar esse normativo, e faremos um evento no dia 1º de agosto, aqui também apresentando as últimas atualizações. Então, a gente não tem dados agora, no momento da gravação do podcast, porque ainda estamos finalizando as últimas etapas desses normativos. No dia 1º de agosto já teremos mais informação publicada, então poderemos dar mais detalhes. Então, também uma novidade é que pedidos de registro de marca poderão ser priorizados relacionados a patentes priorizadas. Então, empresas que tenham tido uma patente priorizada no NPI poderão solicitar a priorização de uma marca para o mesmo produto. Então, aqui a ideia é que a gente também viabilize e incentive a inovação, que não depende só de uma patente. A comercialização do produto, o lançamento de um produto inovador também está associado ao lançamento de uma marca, muitas vezes. Então, aqui a gente quer combinar esse incentivo que já existia para patente para as marcas, e o que a gente já teve algum feedback a respeito disso, e parece que é um critério de priorização inovador e de interesse. E temos alguns outros critérios, como para aqueles que se beneficiaram ou participaram de mentorias promovidas pelo NPI, também para combinar a mentoria com a possibilidade de uma priorização, liberação e obtenção de recursos públicos, né, de financiamento, quando o direito da API é uma condição para obter esse financiamento, também é uma possibilidade. O que eu preciso dizer é que isso é um projeto novo, é um serviço novo que a gente vai avaliar ao longo do 2º semestre o seu desempenho, né? O quanto ele é utilizado, e quais são as questões que a gente vai encontrar ao longo do caminho. A gente pretende interagir muito, né, com o público, com os usuários, com os advogados, os agentes, para aperfeiçoar esse serviço, no sentido de quais são as dificuldades que eventualmente o NP encontre, que isso seja solução, não seja problema, e prestar a orientação necessária. Então, o que eu recomendo é que nos encontros com os usuários do NPI, que a gente promove, que sejam trazidas as questões, a gente precisa muito ouvir, e dessas manifestações, dos comentários de vocês, a gente aperfeiçoa, né? Aperfeiçoa os normativos, acrescenta informação no manual, divulga essas informações para Deixa eu poder fazer uma orientar. provocação, então. Desculpa Diga. te interromper. Fui provocada, né, em questões de questionamentos envolvendo essa questão do judiciário. A gente vê na prática que quando há a judicialização de uma marca, normalmente o NPI deixa o judiciário resolver. Só que, ainda mais nós, operadores do direito, com a prática da propriedade intelectual, a gente entende o poder de decisão
no que tange a conveniência e oportunidade do NPI, ou seja, é ele que entende da matéria, é ele que é o órgão competente, a autarquia federal responsável pela análise de mérito. Vai tocar ao judiciário então somente a análise da legalização desse ato, se esse ato é lícito ou é ilícito. Então, você disse, e me chamou a atenção, me entende, eu quero saber se eu compreendi corretamente, que em havendo uma judicialização, talvez procedimentos marcários podem até ter mais celeridade na via administrativa? Seria isso? Sim, e acho que o nosso encontro. Eu vou dar um exemplo aqui e a gente vai poder falar isso assim nos nossos próximos encontros. E quem sabe aqui no podcast também, quando isso entrar em operação, a gente pode trazer mais detalhes sobre a implementação. Mas um exemplo que a gente concebeu é o seguinte: muitas vezes, se, por exemplo, uma ação de nulidade. Mas, paralela à ação de nulidade, existe um processo administrativo de caducidade que ainda não foi decidido. E uma decisão administrativa pode ter relevância. Um efeito prático não é necessariamente uma ligação direta, né, porque uma questão é a nulidade de uma concessão, mas outra dimensão que se comunica é a caducidade do mesmo registro. Então, o que a gente quer identificar por meio dessa fila prioritária é a existência de um conflito no mercado em que a priorização pode ser benéfica para a sua resolução. A gente quer facilitar a resolução de conflitos quando a aceleração do exame pode promover isso. Esse não é o único modo de resolução dos conflitos e não é necessariamente isso que resolverá o conflito de modo definitivo, mas não queremos que que a demora na tramitação seja um obstáculo para a resolução do conflito. Então pode haver uma questão judicializada quanto à nulidade de uma concessão e o mesmo registro ser objeto de uma caducidade. E se essa caducidade puder ser decidida rapidamente, isso também traz mais clareza quanto, inclusive, uma decisão do NPI, que se fosse levar 12 meses, mas se levar 3, isso traz mais clareza, mais previsibilidade para as partes envolvidas, né? E, portanto, facilitando a decisão, as negociações entre as partes. Então, esse é um exemplo que vislumbramos, mas certamente a gente vai descobrir outros. E é importante, acho que é uma dimensão importante para o NPI entendermos mais a realidade que as empresas enfrentam, quais são as suas necessidades, os desafios, quando enfrentam conflitos, quando vão ao judiciário. Há uma parcela desses conflitos do qual o NPI não participa, mas queremos entender. Queremos entender, por exemplo, o que acontece na esfera estadual, entender como a esfera administrativa do NPI pode beneficiar a resolução desses conflitos também na esfera estadual. Então, esse é o movimento do NPI nesse caso. Criamos essa fila para que, quando haja uma disputa judicial que possa se beneficiar de uma decisão administrativa, teremos agora o meio de fazê-lo. E vamos avaliar também esse resultado. Acho que a interação com os operadores, com as empresas, vai ser importante para a gente avaliar os impactos e os casos onde isso faz sentido, né? Certamente haverá os casos em que isso vai ser benéfico e a gente quer, com a participação de vocês, também poder identificar isso. Então, o feedback nesse sentido, depois que a gente entrar em produção, vai ser muito interessante. Vai querer ouvi-los. Já para o próximo ponto, que a gente está chegando aqui apertado um pouco no tempo, eu queria comentar brevemente sobre a oposição 2.0, né, que entendemos aí um acréscimo nos serviços, né, do INPI. Então, como se dará operacionalmente, em termos de taxa diferenciada, fila de exame, alegações? Brevemente, Shmuel. Perfeito. Também é um novo serviço inovador, em que avaliaremos o desempenho dele, como ele é utilizado e, eventualmente, faremos implementaremos melhorias. Mas ele nasce como uma opção adicional à oposição tradicional, e nessa oposição 2.0 podem ser indicados até 5 anterioridades, sem nenhuma possibilidade de alegação adicional, nem mesmo de uma justificativa ou um arrazoado. Portanto, ela é bem simplificada. Aqui, vamos dizer, é para mirar nos casos onde a certeza do conflito entre o pedido e a marca anterior é alto. Qual a vantagem do ponto de vista da empresa e do depositante? O preço é menor, o custo de processamento para o NPI é menor e de decisão, e terá uma fila dedicada a esse tipo de oposição.
nos casos em que houver apenas uma oposição 2.0 no processo, que é a maioria dos casos. Mais de 90% dos pedidos com oposição tem apenas uma oposição. Então, a gente aqui vislumbrou o cenário em que, em vez de uma oposição tradicional, se fará a opção pela oposição 2.0, que poderá ser examinada no mesmo tempo da fila sem oposição. Não mais rápido, mas naquele tempo. E não no tempo da fila com oposição, que demora mais. Então, isso reduz a carga de trabalho do NPI no exame das oposições, antecipa a decisão no caso do próprio exame, para o mesmo tempo de processamento da fila sem oposição. E esses são os benefícios. Uma simplicidade do ponto de vista do interessado, do opoente, que precisará fazer uma escolha conforme a sua estratégia, a sua certeza de sucesso com a oposição, se é um caso de inciso 19, um registro de marca anterior, e essa é a principal questão, e os outros argumentos não seriam bem-sucedidos. A oposição 2.0, no exame menor, um custo menor, é o que a gente está oferecendo. Um formulário. Sim, Exato. exatamente. Então, as oposições referentes a outros argumentos que não sejam inciso 19 seguirão em outra fila da mesma forma que é hoje em dia, não é isso? Exatamente, da mesma forma que hoje em dia, com a mesma oposição como ela existe hoje, então todo outro argumento, ou mesmo no caso da alegação do inciso 19, que se queira apresentar algum documento, alguma argumentação adicional, precisará fazer uso da oposição tradicional. Então, entendemos que o escopo é agilizar o processo de análise e simplificá-lo, né, quanto ao artigo 19, não é isso? É reduzir, sim, porque o custo do exame, que uma oposição tradicional traz muito mais argumentos que precisam ser apreciados, e aí o que a gente identifica é que a maior caso de indeferimento é pelo inciso 19, e oferecer essa possibilidade de uma escolha para o usuário. Assim, veremos qual é a adesão a essa modalidade. Vamos avaliar e monitorar. E quem decidir ingressar com a oposição argumentando o artigo 19 do jeito tradicional e não pelo formulário, será indeferida ou não será analisada? Não, será analisado. A oposição tradicional, ela vai ser tratada do mesmo modo, não há alteração em como ela é processada. Ou seja, qualquer argumento, inclusive o 19 ou somente o 19 numa oposição tradicional, vai ser apreciada do mesmo modo. Perfeito. O INPI vai emitir alguma regulação, assim como para o trâmite prioritário própria para essa posição 0.0? Posição 2.0? Sim, a gente especifica e vamos alterar a portaria correspondente, porque regulamos a existência das diferentes filas. Então, essa é mais uma fila, além daquelas que já existem, isso vai ser objeto da atualização normativa. Vamos passar agora para uma segunda parte, saindo um pouquinho do tema das taxas, da portaria. São nossas duas últimas perguntas aqui, a gente pode tratar mais brevemente, chegamos já a um tempo aqui bem longo do podcast, já passamos de 1 hora. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre a alteração da normativa do alto renome, que também, né, foi objeto de consulta pública já. A gente observa que pela a minuta da portaria divulgada, que o exame se tornou mais rígido, né? Então, a gente entende que já existe, né, um crivo bem severo, né, obviamente, e justificadamente e devidamente para as marcas de alto renome. Então, essa maior rigidez, né, até na questão do percentual de reconhecimento da marca no país, enfim. Queria que você trouxesse também algumas justificativas e um panorama disso para a gente. E como que o NPI pretende obter como resultado dessa nova portaria? Primeiro, aqui uma informação, uma novidade, né, uma notícia, e que sinaliza o quanto o NPI ele tem essa abertura para o diálogo, porque o que nós apresentamos foi um texto, uma proposta da consulta pública, mas muito certos de que receberíamos contribuições importantes. E recebemos e fizemos alterações. Então, vou mencionar 2 pontos. Na proposta inicial submetida à consulta pública, de que em alguns casos não caberia uma pesquisa online, isso nós alteramos. Então, o resultado final é que em todos os casos poderá ser feita uma pesquisa online. O segundo caso é justamente quanto ao percentual de reconhecimento. O percentual que nós estipulamos na proposta
foi a média dos reconhecimentos de 2019 a 23. Mas ouvimos o retorno e as manifestações e fizemos um ajuste. Então, o resultado que ainda será publicado é de que o patamar de 71%, se o reconhecimento ultrapassar 71%, uma pesquisa é suficiente, é a única prova necessária. Então, se a pesquisa ultrapassar 71%, esse é o normativo que ainda vai ser publicado, não precisa se apresentar mais nada. Aqui o objetivo é para que muitas empresas e marcas de alto renome alcançam esse patamar e superam em muito. Portanto, a comprovação, a renovação para esses casos fica mais simplificada. É só a pesquisa e não há mais nenhuma atividade, nenhum outro custo de apresentação de provas necessário. Então, aqui o objetivo é simplificar para essa parcela que alcança esse patamar. E o que a gente vai estabelecer é, bom, aquelas que não alcançaram, não ultrapassam 71%, mas ficam entre 61% e 71%, entre 61% e 71%, apresentarão a sua pesquisa com esse grau de reconhecimento e poderão, será necessário, provas adicionais que comprovem a reputação, o grau de reconhecimento da marca. Então, aí é uma modulação, vamos dizer assim, mas o reconhecimento de que a partir de um certo patamar a pesquisa é suficiente e em outra faixa a pesquisa de fato comprova, 65% de reconhecimento, por exemplo, mas em outras provas complementam. Então, em alguns casos, a pesquisa evidencia suficientemente o reconhecimento, em outros casos, é uma pesquisa combinada com provas. Então, essa é um ajuste feito em função da proposta inicialmente apresentada, que foi precedido também de encontros, e o retorno que a gente teve da consulta pública. E não foi só a consulta pública, fizemos a consulta pública, tivemos encontros com os usuários sobre essa temática. Então, foi muito interessante, tem sido um processo muito bom. De um modo geral, o nosso objetivo com isso é dar transparência, porque os parâmetros de pesquisa que o NPI exigia não estavam normatizados, incluídos no manual, portanto, isso dificultava, né, o reconhecimento do alto renome. Apenas as empresas de pesquisa de mercado ou as empresas, né, que já tinham obtido o reconhecimento sabiam. E para quem não sabia, eu nunca tinha passado por essa experiência, precisaria fazer um trabalho de pesquisa, né, de investigar como foram os últimos reconhecimentos, quem teve sucesso, quem não teve, ler exigências. Então, nosso objetivo aqui com essa iniciativa, primeiro, é definir e dar clareza e transparência. Segundo, à medida que a gente estabeleceu quais são os padrões mínimos, mínimos significa os padrões suficientes. Esses são os parâmetros de pesquisa e não precisa de mais nada. Se for ultrapassado 71%, uma pesquisa que corresponde exatamente a esses parâmetros não precisa de prova nenhuma, nem uma pesquisa adicional. Às vezes são feitas perguntas que não são necessárias. Então, a nossa perspectiva aqui é de dar transparência, para que todos saibam como se obtém. Inclusive, outras empresas de pesquisa de mercado possam saber fazer essa pesquisa, saber o que o NP aceita. Então, simplificar, ampliar o acesso e reduzir custo. Então, na medida em que há clareza, em que há menos provas a serem produzidas, que se há clareza do que o NPI espera, se simplifica, se reduz custo e se aumenta a previsibilidade. Isso é importante. E mais benefícios é que a nossa expectativa é que isso reduza a tramitação, reduz o número de exigências. Então, uma pesquisa que se sabe bem o que se espera do NPI, apresentada, na nossa visão de futuro para isso, é que as pesquisas sejam apresentadas e a gente não faça nenhuma exigência. Isso, para nossa felicidade da empresa, que vai obter o reconhecimento mais rápido e vai, nos casos da renovação, vai obter a renovação antes da expiração do reconhecimento do alto renome. Então, no último ano, poderá protocolar, e a gente já está com um prazo bem reduzido de reconhecimento do alto renome. Estamos decidindo agora, nesses meses, reconhecimentos protocolados no início do ano, em fevereiro. Então, a gente já está com um prazo reduzido e a gente quer ter mais clareza e mais celeridade para o reconhecimento e para a renovação e transparência. Então, isso foi um trabalho muito interessante, um trabalho de pesquisa, né, pesquisa das decisões administrativas, de decisões judiciais,
de benchmark internacional, de diálogo com as empresas de pesquisa, muito, muito frutífero. E é o tipo de trabalho que a gente quer desenvolver em outras frentes. Então, dando transparência, simplificando, trazendo previsibilidade, reduzindo o custo, e num diálogo que a gente apresenta, o NPI apresenta uma proposta e estamos abertos aos comentários e fazermos ajustes. Esse diálogo para nós também é muito importante. Perfeito. Muito bom, Então, Chumel. Obrigada por compartilhar com a gente essas novidades aí em primeira mão. Qual que é a previsão de publicação da portaria já definitiva? Vocês têm essa agenda? Agora, deixa eu consultar aqui, um instantinho. 7 de agosto. Já O está. manual vai ser atualizado, exatamente, em Maravilha. breve. uma questão, as marcas que eventualmente forem pleitear o reconhecimento de alto renome nesse interim, a pesquisa ainda não é obrigatória, porém, sabemos que muito recomendado, correto? A nossa prática, que a gente observa que todas as empresas apresentam a pesquisa. Então, essa é uma prática que vem se consolidando já há uma década. Então, esse momento em que a gente define, na verdade, a gente está definindo já uma prática que é observada tanto pelo NPI, quanto pelas empresas, quanto pelos advogados. Então, nesse sentido, não é uma novidade. A pesquisa não é uma exigência nova. Ela já é uma prática e um meio de prova por excelência Perfeito. que Em comprova verdade, o o custo autorenome. dela, né? Que a gente sabe que é algo bastante custoso, em que pese. Eu vejo assim, porque a nossa questão de ler a lei, do que é obrigatório, às vezes a gente indica para o cliente que é uma facilitação, por óbvio, né? É uma Sim. validação do direito dele, mas ele, ao pensar do custo, ele já assim, mas eu tenho tanto reconhecimento que vou arriscar, né? Enfim, coisas que fica ao critério do cliente. De fato, a pesquisa é a prova por excelência e há elementos do reconhecimento, do alto renome, que não encontramos ainda outras provas que substituam a pesquisa. Talvez no futuro a gente encontre alternativas, mas até agora, em todos os casos, tem sido a pesquisa aquela que de fato comprova o reconhecimento do alto renome. O que talvez aconteça é que mais empresas de pesquisa, uma vez que esses critérios agora publicados, entrem nesse mercado e, portanto, haja uma oferta maior e até o custo da execução da pesquisa se reduza. Porque agora, olha, são esses os parâmetros, não é necessário mais nada. Então, a gente tem alguma expectativa que também haja uma redução no custo da pesquisa e mais oferta entre as empresas de pesquisa de mercado, de opinião, voltados para o reconhecimento do alto renome. Perfeito. Bom, posso dar continuidade, Débora? Finalizando ali o questionamento. Por último, então, no que tange a distintividade adquirida. Também essa questão, acredito que possa ser essa necessidade de esclarecimento, até para a gente poder cumprir as exigências, os requisitos que o NPI remete, né? No artigo 84F, quando se fala na comprovação de uma relevante parcela do público consumidor nacional, a gente se aproxima mais no que tange, por exemplo, a uma marca de alto renome que requer um reconhecimento nacional, né, de grande diversidade, vamos dizer assim, tanto econômica como de idade, ou a gente se aproxima um pouquinho mais como uma marca notoriamente conhecida, voltada para aquele nicho de mercado. O que seria a distintividade adquirida, vamos dizer assim, no reconhecimento dessa prova necessária? De fato, não é a mesma coisa que é o reconhecimento do alto renome. Acho que essa é a primeira informação. Nesse caso, quanto a esse tema, acho que o que a gente vai precisar é ter mais encontros. E é o caso mesmo porque é novo. Quando está falando de parâmetros de alto renome, a gente está falando de uma matéria conhecida. E no caso da distintividade adquirida, ela vai entrar em produção no final do ano. Então, a gente publica, e é uma meta, assim, publicar as alterações o quanto antes, com seus efeitos para dar transparência, dar publicidade com antecedência e termos encontros com os usuários ao longo do segundo semestre, tratando e esclarecendo mais os detalhes do processamento. Então, a gente vai ter mais tempo ao longo do ano
para discutir e entender quais são as preocupações do público, mas já digo que, de fato, não é o mesmo parâmetro do alto renome. E talvez esse seja a referência, porque é algo mais similar que existe. Mas a nossa compreensão de que reconhecimento é esse não é uma parcela ampla, geral e restrita de todos os segmentos, porque aqui a gente não está falando desse reconhecimento como é a do alto renome. A gente está analisando a capacidade de exercer uma função marcária, capacidade distintiva daquele sinal dentro de um determinado segmento. E haverá, a nossa expectativa, esse é um tema que a gente também vai precisar observar de perto, acho que a gente vai aprender muito com os casos que vierem ao NPI. Vai ser um aprendizado mútuo. A gente está aqui inovando, inaugurando algo que não existia no Brasil, no plano administrativo, não havia, portanto, critérios técnicos. E a cada caso que chegar, nós vamos dar muita atenção para refinar. E refinando, não só ali no exame, mas trazer essa informação a partir da prática para os usuários, para que a gente tenha cada vez mais clareza de como é que isso funciona. Então, não é como no alto renome, é algo muito mais direcionado. E quem analisaria esse pedido de distintividade adquirida? Teria uma comissão especial ou seria um examinador comum? A gente, nesses projetos em que inovamos, nós selecionamos um grupo de examinadores para, sob a supervisão da gerência do projeto e dos gestores vinculados àquele projeto e à sua implementação, acompanharem o exame e os casos concretos que surgem. Então, na dignidade adquirida também vai ser esse o caso. Nós vamos selecionar um grupo de examinadores, incluindo aqueles que participaram do projeto da sua concepção, para processar, receber e tratar do reconhecimento da distintividade adquirida à medida que a gente recebeu os pedidos. Então, é um grupo seleto, vamos dizer assim, para que a gente possa, de fato, monitorar tanto os casos concretos como eles são apresentados e analisar a necessidade de melhorias. Então, o projeto tem uma continuidade, ele tem um momento de concepção, diálogo, consulta pública, normatização, entrada em produção, e enquanto está nessa primeira etapa de produção, de implementação, com os requerimentos já sendo apresentados, vamos monitorar muito de perto para identificar necessidades de melhoria no normativo, mais esclarecimentos, porque um fator importante para nós é a previsibilidade para os usuários. No caso de uma novidade como essa, há um grau de incerteza, né? E há um limite do que a gente pode esclarecer, porque ainda não enfrentamos caso concreto nenhum. Então, nosso objetivo é um grupo restrito, um monitoramento de perto e uma identificação de necessidade de esclarecimentos que a gente vai trazer para os encontros com os usuários e a eventual revisão de normativos e manuais após um período inicial de avaliação. Então, se acertarmos bem, o cenário não precisará de uma alteração antes de um ano, e vai depender do volume. Então, a gente vai processar um determinado volume para poder tirar conclusões, identificar soluções e então implementá-las numa nova atualização do manual ou do normativo. Tá? Perfeito. Então, para encerrar, a gente sempre encerra o podcast falando sobre perspectivas do futuro, né? Então, quais são as perspectivas que o NPI tem para o futuro, né? Quais as portarias exaradas, recém-exaradas, são medidas adotadas para alcançar as metas do plano estratégico, né? De 2023 a 2026. Então, com esse viés, qual a perspectiva do NPI quanto às alterações, né, daqui a alguns anos? E também há outras medidas ou tecnologias a serem implementadas em breve? Tem algum spoiler para a gente? Shmuel, fala aí, conta para a gente. Mais spoilers ainda. Sim. Queremos mais. Olha, eu vou dizer assim, vou dar alguns spoilers, alguns teasers, assim, umas provocações. Nós estamos de olho nas marcas sonoras, tá? Como uma próxima fronteira a ser perseguida. Sim. Estamos pensando... nossa atenção está se voltando para desenhos industriais e indicações geográficas. Queremos... Em desenhos industriais, nós estamos
atentos à possibilidade de ampliação das possibilidades de proteção. A gente vê, por exemplo, em outros países, e o nosso olhar está voltado para isso, a proteção, por exemplo, de artesanato e projetos arquitetônicos por meio dos desenhos industriais. Isso, no nosso ver, exige uma... Se não exige, se beneficiará, será assim, uma alteração legislativa, mas com essa meta. Então, portanto, de atualizar a LPI no sentido de comportar mais modalidades de desenho industrial e retirar certas dúvidas, né, sobre o que cabe no conceito da lei. Assim. A lei é do século passado e hoje a gente já está num mundo assim, digitalizado, virtual, né, onde o desenho industrial se aplica numa skin, né, vendido para videogames e uma variedade de produtos. Então, a gente tem uma mira numa atualização do conceito que amplia as possibilidades de proteção. E, ao mesmo tempo, um investimento em desenho industrial que facilite essa interação do NPI com o usuário, porque a gente sabe que no DI há uma dificuldade, às vezes, de corrigir certos erros, e a gente tem um projeto sendo concebido que muito promissor, que eu estou entusiasmado que vai trazer alguma inovação nessa interação do NPI para que o pedido seja... A gente auxilie o usuário a fazer o melhor pedido de desenho industrial possível e, na hora da interação com o NPI para corrigir eventuais inconsistências, alguns problemas, isso também seja mais facilitado. Então, essas são algumas. Marca sonora e desenho industrial que proteja artesanatos e projetos arquitetônicos e um investimento em desenho industrial e indicações geográficas. A gente também está avançando no aperfeiçoamento do sistema, em simplificação de etapas, também melhorar a comunicação. Uma das medidas, de um modo geral, em marcas, desenhos industriais e indicações geográficas no NPI é a quantidade de exigências. Se tem muita exigência sendo formulada, ali é um indicativo de que há espaço de melhoria. Quer seja informando melhor o usuário como fazer, quer seja comunicando, né, melhor com o usuário, dialogando mais facilmente, e para que esse trâmite seja menos burocrático, menos custoso, que a gente se entenda melhor, né, que o usuário entenda, a empresa entenda o que o NPI espera, que o NPI consiga explicar adequadamente. Então, isso também mira em redução de prazo, numa tramitação mais suave no NPI. Então, marca sonora, projeto arquitetônico e artesanato em DI e essas simplificações de processo em DI, marcas e IG para redução de prazos. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço Então, a oportunidade. Encerramos aqui, então, o nosso bate-papo. Foi realmente muito bom conversar com você. Queremos agradecer todos os esclarecimentos. Foi extremamente esclarecedora. Essas perguntas, elas não vieram só de nós, tá? São perguntas que trouxemos de nossos escritórios, nossos colegas, clientes também, né? Já que a gente já começou a comunicar em algumas medidas, então já tivemos dúvidas de clientes. Então, eu tenho certeza que toda a sua fala, todas as explicações aqui vão ser de muita utilidade para toda a sociedade. Então, em nome da Comissão de PI da OAB Santos, do Epitox, eu encerro aqui o nosso podcast. Obrigada, Luciana, obrigada, Flávia. Obrigada. E aguardamos, então, aí as próximas medidas. Agora, acho que a gente vai conseguir lidar muito melhor com elas. Obrigada. Obrigado também. Obrigada. E até a próxima. Até Até a próxima. Tchau.